Tem também um anúncio na companhia aérea Azul, né, que quando você, antes de decolar, eles dizem: você já sabe, mas não custa lembrar. Eu não sou padre. Os irmãos já estão acostumados aqui, quem já me viu pregando, que eu não sou padre, né, nem vigário. Essa roupa não é de padre, lembre-se disso, né? Se você nunca ouviu a explicação disso, essa roupa não é de padre, isso aqui é roupa de pastor. O que me consola é que o presbítero, fugiu aqui o nome do presbítero, Rodrigues, José Rodrigues, disse que tinha um pastor aqui antigamente que usava essa camisa, né? Então os irmãos já estão mais ou menos acostumados. Isso aqui é uma roupa de pastor, inclusive pastor presbiteriano, para ser mais exato ainda, porque foi uma camisa feita por um pastor presbiteriano escocês, ou seja, legítimo, né? Pastor presbiteriano escocês é legítimo ali da gema, né? E a razão dele era porque os padres usavam as roupas caras, né? As batinas muito caras, e ele ficou incomodado. E ele decidiu fazer uma roupa que identificasse o trabalho de um pastor, ou a vida de um pastor. E aí ele escolheu um tecido bem simples, para lembrar que todo pastor é chamado por Deus para viver com simplicidade e não com ostentação. E todo domingo eu lembro disso, quando eu abro meu guarda-roupa, e eu vou puxar a roupa para ir para o culto, eu digo: não sei se eu vou com essa preta ou com essa preta. Eu vivo com... Ela me lembra a simplicidade. Cor preta, para lembrar que nós estamos mortos com Cristo Jesus. Essa gola é inspirada nos escravos do Novo Testamento, para lembrar que nós somos escravos de Cristo, e um ministro não vive mais para si mesmo. E esse negocinho branco que sai daquele encaixado, o klezma, para lembrar que quando o ministro abrir a boca em nome de Deus, ele tem que pregar o evangelho na sua pureza. Então esse é o símbolo dessa camisa. E também eu não uso o crucifixo, lembre-se, isso não é um crucifixo. Isso é uma cruz, e ela está vazia. É exatamente essa a diferença entre o protestante e o católico. A igreja protestante, depois da reforma, e vamos pensar um pouco sobre reforma hoje, a reforma passou a usar a cruz, sem o Cristo. Vocês inclusive têm uma cruz muito bonita aqui. Minha igreja tem uma cruz também. E a igreja católica tem o Cristo na cruz. Aquilo é um crucifixo, porque na igreja católica não tem culto. Na igreja católica é a missa. Todo domingo, ou na verdade todo dia, o padre precisa realizar a missa, porque eles acreditam que é necessário que Cristo morra e ressuscite todo dia para tornar efetiva a obra da cruz. Então eles andam com o Cristo na cruz para lembrar que na missa ele vai morrer, e na Eucaristia ele ressuscitará perdoando os pecados. Eu não tenho Cristo. Uma vez eu preguei numa igreja neopentecostal em Brasília, muito grande, e eu fui desse jeito. Quando eu expliquei que eu não era um padre, mas um pastor, glória a Deus, aleluia, foi assim muito forte na igreja. E quando eu expliquei que eu não estava com um crucifixo, não foi só glória a Deus, aleluia. Irmãos levantaram e falaram em línguas, literalmente. E eu disse: puxa vida, eles estavam muito oprimidos com essa mini imagem, né? Então, não se oprima. Eu quero convidar você a ficar em pé, e agora que você já está em paz e não acha que é um padre, Romanos capítulo 5. Versículo 1. 1 e 2. Você pode deixar aberta a sua Bíblia no texto de Romanos. Eu quero fazer uma análise desse texto de Romanos com vocês hoje. E Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de te adorarmos, estarmos neste lugar que foi consagrado a Ti mesmo para te encontrarmos. E pedimos que o Teu Espírito agora venha ao nosso encontro, através da palavra que foi lida e que será explicada. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que essa palavra tome lugar em nossos corações. Tome lugar de forma tão poderosa a transformar a nossa relação contigo e com o mundo em que vivemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Há 502 anos atrás, dia 31 agora, vamos celebrar mais um aniversário da Reforma Protestante. O Senhor Deus decidiu fazer uma grande mudança na história mundial. A primeira grande mudança, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, quando diz o apóstolo Paulo em Gálatas que na plenitude dos tempos Deus decidiu enviar o Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas há 502 anos atrás, Deus decidiu fazer uma nova revolução na história. Essa revolução é conhecida como Reforma Protestante. E é por causa dessa reforma que nós estamos hoje aqui. Foi esse o caminho e a maneira que Deus escolheu para que a verdade do Evangelho continuasse intacta para conhecimento e salvação dos homens. Mas é interessante como essa reforma ela acontece, porque muitos outros movimentos, que são chamados de movimentos pré-reformados, já haviam acontecido antes da reforma. Você tem, por exemplo, o movimento de um homem chamado John Huss, e um outro homem chamado Wycliffe, que haviam se levantado já pelo menos 2 séculos antes da reforma, chamando a atenção de que a igreja havia esquecido o que era de fato o Evangelho. E então a maneira como se dá a reforma protestante, ela é muito sui generis, porque não é um movimento organizado. Não é alguma coisa que foi pensado para, vamos fazer uma reforma. Tudo começa na vida de um homem com uma crise muito profunda. Esse homem chamava-se Martinho Lutero. Martinho Lutero era filho de um homem muito rico, e cujo sonho era que seu filho fosse um advogado. E Martinho Lutero era um homem muito culto. Martinho Lutero, além de ser um poliglota, o que para aquela época era algo assim fora do comum, era um músico brilhante, o que também não era nada comum, você juntar essas coisas de um acadêmico, poliglota, músico, tudo numa pessoa. E o pai dele queria que ele fosse um advogado, a mais alta posição naquele momento na cultura ocidental. E Martinho Lutero decidiu atender aos desejos do seu pai. É interessante que da mesma forma que João Calvino. Calvino nunca quis ser um teólogo, e também ele nunca quis ser o advogado que o pai dele queria, mas ele também se submeteu. O sonho de Calvino era ser um linguista, o que depois ele acabou. Depois que o pai dele faleceu, ele se tornou doutor em linguística pela Universidade de Paris. Mas nessa ocasião ele já era um pastor e um grande teólogo, e ele amava então aquilo por causa da salvação. Mas o fato é que Lutero foi atender a esse sonho do pai, e numa ocasião em que ele voltou da universidade, ele estava de férias na casa de seu pai, ele saiu para caçar com um amigo dele. A arma desse amigo disparou acidentalmente na frente de Lutero, e esse amigo dele faleceu na frente de Lutero. E aquilo chocou Lutero. Não só pela perda do grande amigo dele. Imagine você essa situação, você vê o seu amigo por um acidente morrer na sua frente.
mas porque veio uma questão ao coração de Lutero que, de forma equivocada, como a Igreja Católica ensinava, mas estava lá, o que aconteceria agora com a vida desse homem diante da morte? Que certeza aquele amigo dele teria de que iria para o céu? E que certeza ele, Lutero, teria de que seu amigo, de fato, poderia estar descansando com Cristo? E aquilo mexeu com a cabeça dele. E ele ficou perturbado, literalmente, com aquilo ali. Passado o período das férias, ele precisava voltar para a universidade, e o pai mandou ele numa carruagem, o que era coisa só de famílias ricas, e ele estava indo na carruagem dele, e durante a noite começou a chover muito forte, e um raio caiu do lado da carruagem dele, assustou os cavalos, a carruagem virou, e Lutero se perturbou mais ainda, porque agora ele viu a morte perto dele. Não era apenas o amigo dele que tinha morrido, e ele não sabia qual era o destino desse amigo. A grande questão de Lutero agora era: e se esse raio tivesse nos acertado e eu tivesse morrido? Que certeza eu teria de que Deus me aceitaria no céu? E em prantos, na chuva, Lutero decide converter o coração dele a Santa Rita de Cássia, que era a santa protetora, né, lá do... Eu esqueci lá se era dos carvoeiros, alguma coisa que o pai dele tinha os negócios lá, dos mineiros. E nessa conversão dele a essa mediação de Santa Rita, ele decide abandonar a universidade e se tornar um monge, por uma questão muito simples. Naquela época, somente um tipo de pessoa podia ter certeza de que seria salva: os sacerdotes. Somente os padres, monges podiam ter certeza de que eles seriam salvos. E Lutero queria essa salvação. Ele não queria passar a vida dele com medo. E então, na devoção dele a Santa Rita, ele decide entregar a vida dele para ser um sacerdote católico. Foi com muita decepção que o pai recebeu aquela notícia. Parece com alguns pais quando investem na vida dos seus filhos e eles chegam para o pai e dizem assim: quero ser pastor. E eles dizem: mas tanta coisa para ser, tu quer ser pastor? Gastei dinheiro formando você para ser pastor, né? É uma decepção para muitos pais. Eu lembro quando eu falei para o meu pai aos 11 anos que eu queria ser pastor, meu pai quase engasgou. E o pai de Lutero ficou muito triste, mas o pai dele também era muito católico. E acabou concordando, e ele foi para o monastério. Só que a inquietação dele diante de Deus continuava. Porque a grande questão dele é: ok, eu estou aqui vivendo essa vida que estão me ensinando, eu pratico as minhas devoções, eu rezo bastante. Então, Lutero, depois de convertido de fato a Jesus, ele orava por dia, em média 3 horas, era o mínimo. Mas a prática normal dele era entre 4 e 5 horas ajoelhado diariamente diante de Deus. E isso ele tirou da vida dele como católico, porque ele passava esse tempo rezando. Só que mesmo rezando, mesmo lendo a Bíblia, tentando ter uma vida justa, o coração dele continuava acusando que ele não tinha certeza de que era uma pessoa aceita diante de Deus. Então ele começou a viver uma crise muito profunda, porque ele também viu como que os pecados estavam aparecendo de uma forma muito intensa nos seus pensamentos e muito intensa nos seus sentimentos. Ele começou então a fazer a prática da mortificação da carne, e ele pegou lá aqueles chicotinhos, né, e começou a se flagelar, tentando limpar o coração, tentando limpar os sentimentos do pecado, porque ele queria ser salvo, e tudo isso foi gerando um conflito intenso nele. É por isso que muitos historiadores, inclusive marxistas, associam essa experiência de Lutero com uma experiência de um homem insano, de um homem louco.
Quer dizer, como é que a igreja protestante pode ser levada a sério se ela nasce de um homem louco, insano como esse? Não sei quantos de vocês viram o filme sobre a vida de Lutero, em que há um momento que ele está lá se flagelando todo, porque os historiadores não entendem que era o conflito de alguém que entendia que o homem está numa posição de distanciamento de Deus. E que esse homem não tem como chegar a Deus e ser aceito diante de Deus. Então, um dia, nessa crise louca dele, ele procurou o mentor espiritual do monastério. E aquele homem olhou para ele e disse que ele não conseguiria ter paz no coração dele, até que ele tivesse, de fato, uma experiência viva de fé com Cristo Jesus. Esse é um lado que muitos historiadores não contam. É interessante isso. Quem evangelizou Lutero foi o mentor espiritual dele dentro do monastério, um padre, que olhou para ele: você não terá paz se você não tiver um encontro vivo com Cristo através da fé. E Lutero então começou a querer entender isso, e ele estava se preparando então para dar um curso sobre Romanos, quando então, ao ler Romanos, capítulo 1, pegue a sua Bíblia, por favor, e me acompanhe. Ele chegou ao versículo 17, capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero leu isso, ele começou a entender o que aquele mentor espiritual estava tentando dizer para ele. Que não há nenhuma possibilidade de fato para o homem se aproximar de Deus e ser aceito por Deus, se não for pela fé. E então, em busca desse entendimento, ele aprofundou a leitura dele, a interpretação dele de Romanos, e quando veio a Reforma Protestante, a principal doutrina da Reforma pregada por ele foi a doutrina da justificação pela fé. E é lamentável que 502 anos depois, a igreja que nasceu da Reforma Protestante, e principalmente nos seus vários braços, porque nós somos filhos diretos da Reforma, mas a Reforma teve vários filhos indiretos. O movimento anabatista, o movimento pentecostal, todos esses movimentos, o movimento anglicano, todos esses movimentos nasceram da Reforma, são filhos da Reforma. É só você buscar de onde que esses movimentos vieram. De igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, igrejas luteranas, nasceram dentro da Reforma. 502 anos depois, a igreja esqueceu a doutrina da justificação pela fé. A igreja tem ensinado uma forma de salvação meritória. Nós temos ensinado e pregado nas igrejas a meritocracia. E a essência do que foi o entendimento do Evangelho foi abandonado. Por que esse texto de Romanos foi tão importante para Lutero? Por que esse texto o ajudou a entender de fato o Evangelho? É interessante que quando você lê o versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela ou se encontra revelada no Evangelho. O Evangelho que anuncia Cristo Jesus. O Evangelho que aponta para Cristo Jesus. E então Paulo, na verdade, nesse texto de Romanos, quer mostrar aos seus leitores a essência do Evangelho que um dia eles disseram abraçar e que naquela época já estava sendo esquecida.
Perceba, isso em todos os tempos, a doutrina da justificação pela fé será um desafio, não é um problema de agora. É um problema de agora, como foi um problema na época da Reforma, foi um problema na Idade Média, a baixa Idade Média, foi um problema na época dos apóstolos. Quando Paulo estava escrevendo esse texto aos Romanos, dentro da igreja havia um conflito. Irmãos que tinham se convertido do judaísmo, irmãos que tinham se convertido do gentilismo, e que estavam agora num conflito profundo entre eles, quase uma guerra armada dentro da igreja, porque eles não estavam entendendo direito a fé que eles tinham abraçado. De um lado, os gentios achavam que não havia necessidade nenhuma da lei de Deus, e do outro lado, os judeus dizendo que também sem essa lei, aqueles gentios não poderiam ser salvos. E Paulo então escreve para lembrá-los que, na verdade, o justo não é salvo porque é justo. O justo é salvo por causa da fé que opera nele. E essa frase de Paulo, ela é uma frase, dentro do discurso dele, irônica. Paulo é um mestre da ironia nos seus argumentos. E quando a gente diz a ironia, é porque a ironia é um tipo de argumentação, inclusive literária, que Paulo utilizava muito nas suas cartas. Porque de um lado você tem um judeu que vem de uma fé muito sólida, muito construída, e que não aceita esse gentio, e esse judeu ele acha que ele é justo. Do outro lado você tem um gentio que olha para a cruz e ele acha que porque ele aceitou Jesus, ele também é justo. E na frase, o justo viverá pela fé, Paulo aplica a ironia do problema. Se o justo vive pela fé, é porque ele não pode ser justo em si mesmo. A justiça dele depende do que ele acredita e não do que ele faz. Perceba, isso aqui vai direto contra a religiosidade equivocada. Em todas as culturas e em todas as religiões, os homens acham que podem se aproximar de Deus por meio de algum ritual, por meio de alguma oferta, por meio de alguma oferenda. De alguma forma, em todas as religiões universais, os homens acreditam que eles são responsáveis para serem aceitos diante dos deuses das suas divindades. E, lamentavelmente, não era diferente no judaísmo e não estava sendo diferente no cristianismo recém-começado. Todos estavam achando que era uma questão de mérito, de justiça própria, de ser justo pessoalmente. E Paulo coloca a ironia: não, meu filho, o justo vive pela fé, então ele não pode ser justo nele mesmo, ele tem que acreditar em algo além dele, para que ele possa ser considerado justo. E então ele começa esse discurso mostrando logo duas vertentes interessantes da nossa incapacidade. Perceba, versículo 18, Paulo começa a mostrar que aquele grupo de gentios que se achava justo em si mesmo, porque a sua fé os tinha levado a Jesus, era um grupo que na verdade era por natureza um grupo indigno da salvação. Ele começa dizendo no versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, observem, que detém a verdade pela injustiça. Homens que acham que a verdade deles é a verdade de fato, e eles não compreendem que a suposta verdade que acreditam é uma injustiça aos olhos de Deus. Porque a justiça não é medida pelo homem. Qual é a medida da justiça? Deus. Perceba, nós temos um entendimento errado da justiça. Nós achamos que a justiça são os homens que estabelecem. Não. O único que é justo é Deus, então Ele é a referência da justiça.
E os homens trocaram a referência verdadeira do que é justo para eles, homens, dizerem o que é justo. E eles trocaram a verdade. E ao trocarem a verdade, a grande acusação do apóstolo Paulo contra eles aparece no versículo 28. Observe. 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Por que esses homens não podiam salvar a si mesmos? Por que a justiça que eles alegavam ter era falsa? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Não importa quanto você pratique a religiosidade, não importa, numa linguagem para os nossos dias, quanto você vá à igreja, dobre o joelho, não importa quanto de rituais espirituais você cumpra. Se isso não traz conhecimento de Deus à sua vida, a sua justiça é falsa. E se ela é falsa, ela mantém você condenado. Você continua perdido. Esse foi um grande incômodo para Lutero. Porque perceba, ele era um homem religioso. Esses dias o pessoal ouvindo aqui a prática devocional da vida de pastor Steve, do pessoal de Pure Life. O pastor Steve, uma hora dessa, está dormindo. Na hora que você estiver pegando no sono mais profundo, 2 horas da manhã, 2:30, ele está acordando para buscar a Deus. Há mais de 30 anos, ele tem essa rotina de buscar a Deus a partir de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Lá em Pure Life, o pessoal tem que ter no mínimo 2 horas por dia com Deus. Então eu ouvi alguns pastores dizendo assim: rapaz, eu não sou crente não. Eu não sou crente. Mas é interessante, quando você olha a reforma protestante, Lutero, eu já disse, orava 4 horas, 5 horas por dia. Calvino orava, em média, 4 horas por dia. Esses homens não começavam o dia sem ter um tempo de joelho com Deus todo dia. E não é um tempo de 5 minutos, 10 minutos, 4 horas. No caso de Lutero, ele aprendeu isso do romanismo. Por causa das rezas lá, o terço, né, aquele negócio todo, ele ficava horas. E quando ele se converte, para ele é natural dobrar o joelho, só que em vez do terço, isso viram orações. Eu convivi com um rapaz na minha adolescência, um homem muito crente, um católico na época muito fervoroso, que quando conheceu Jesus, ele decidiu que não queria mais ser padre, então ele decidiu se preparar para ser um pastor. O nome dele era Magno. E enquanto ele se preparava para ser padre, antes da conversão, ele rezava 6 horas por dia. E quando ele se converteu, ele passou a orar 6 horas diariamente. E eu tive tempo de orações com esse cara. Eu tive tempo de dobrar o joelho com ele na igreja batista. Na época eu era um batista, os presbiterianos disseram que foi a época que eu me desviei. E é engraçado, quando eu saí da igreja batista e voltei para a presbiteriana, eles disseram que aí que eu tinha me desviado mesmo. E quando eu saí da igreja presbiteriana, eles disseram: agora apostatou da fé de vez. Mas eu tive a oportunidade de orar com esse homem lá na igreja durante 3 horas. Agora, entenda, Lutero fazia isso sem conversão. Há muitos religiosos de outras religiões e seitas que fazem isso sem conversão. Eles são capazes de ficar horas e horas fazendo, por exemplo, yoga, fazendo meditação transcendental. Porque eles acreditam que essa prática vai convencer Deus de que eles são piedosos e justos o suficientes para serem aceitos. E Paulo está olhando agora para esses gentios, que ele começou a mostrar o problema deles no versículo 18, para chegar no versículo 28 e dizer: você sabe qual é o problema de vocês?
é que com toda essa maneira que vocês inventaram de cultuar, de ser, de viver, vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Vocês de fato não o quiseram conhecer como Ele é. E é por isso que na Reforma Protestante, junto à doutrina da justificação pela fé, uma doutrina muito importante foi a doutrina da soberania de Deus. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é esse Deus a quem nós cultuamos? Ele é um Deus soberano. E ele precisa ser conhecido nessa soberania dele. E eles desprezaram. Observe que essa acusação que chega no versículo 28, o apóstolo Paulo havia enumerado o problema deles a partir do versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, porque ele havia dito que Deus havia dado conhecimento através da criação, eles não quiseram glorificar a Deus como Deus, e não deram a Deus graças, antes eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, observe agora, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, mesmo com o conhecimento da criação que seria suficiente para eles serem indesculpáveis, eles decidiram não dar glória a Deus. E transformaram a glória de Deus na glória de homem. Do que Paulo está falando aqui? De homens que foram divinizados. Os imperadores romanos eram considerados deuses, e os gentios, antes da conversão, se prostravam diante das imagens daqueles homens. Você entende por que para Lutero isso foi interessante? Porque ele também era devoto de Santa Rita. E a grande questão, eu estou mudando a glória de Deus e me prostrando diante da imagem de uma mulher. E todo homem que se prostra diante da imagem de outro homem está mudando a glória de Deus. E ele não está conhecendo a Deus. Só que Paulo acrescenta mais ainda, outros são mais irracionais ainda, e não colocar apenas na imagem do homem, mas também de aves, quadrúpedes e répteis. Animais eram adorados como se fossem deuses, como se fossem as divindades. E Paulo diz, vocês não percebem que todo esse ritual, na verdade, significa apenas uma coisa? Que vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Mas o mais duro, vocês desprezaram o conhecimento de um Deus soberano. Ele não é o teu amiguinho do happy hour. Ele não é o cara lá de cima, que foi ensinado para a nossa cultura, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ele não é o JC da moçada, não é porque não é mais Jesus Cristo, é o JC. E a igreja foi tentando criar uma falsa intimidade com Deus, mostrando que essa igreja desprezou o conhecimento verdadeiro de Deus. E Paulo está dizendo, esse é o problema. Vocês estão tão baseados no mérito de vocês para serem aceitos diante de Deus, que o verdadeiro conhecimento de Deus foi desprezado. Deixa eu te dar um exemplo bem simples disso. Em Romanos 8, Paulo fala de uma questão bem interessante da nossa relação com Deus. Observe aí, pegue a sua Bíblia. Versículo 15. Ele falando do Deus que nos aceitou e nos adotou em Cristo Jesus. Ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abá. A pronúncia aramaica é Abá, que significa pai. Olha o que aconteceu. Olha como nós estamos tentando mudar o entendimento do verdadeiro Deus. Eu encontro normalmente por aí pessoas orando, obrigado, mas pessoas orando e dizendo, ó paizinho, paizinho para cá, paizinho para lá.
E eu ouço aquilo e digo: Senhor, tem misericórdia, ele não sabe o que ele está falando. Pessoas pegaram essa palavra Abá para dizer que ela significaria paizinho. Pegue qualquer tradução, não existe essa tradução. Era uma palavra que era usada do filho com a intimidade do pai, porque o que acontecia naquela época é que o filho chegava diante do seu pai e não tinha intimidade e chamava de Senhor. Até hoje a gente usa isso. Quer dizer, usavam, né? Hoje também está em... Eu lembro quando eu chegava diante do meu pai, eu sempre dizia: o Senhor quer alguma coisa, pai? O Senhor isso, o Senhor aquilo. Agora, quando queria falar de uma forma íntima, eles podiam abrir mão de dizer o Senhor para dizer simplesmente Pai. Que indicava a reverência que se tinha e, ao mesmo tempo, a intimidade. Mas nós fomos trocando essa reverência ao Deus soberano por uma falsa intimidade. É por isso que na igreja hoje não existe mais temor do Senhor, porque o nosso conhecimento de Deus é falso, é um Deus falso fabricado pela nossa cultura. Um Deus que não é mais soberano, um Deus que não se ira. Por isso que no versículo 18 Paulo começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu. Entenda, o Deus que você acredita é um Deus santo, um Deus soberano, que tem o direito de trazer a ira dele contra aqueles que o ofendem. Mas vocês mudaram esse entendimento e trouxeram um conhecimento falso de Deus para a relação de vocês. E então nessa acusação, Paulo diz, versículo 28, vocês desprezaram o conhecimento de Deus, e o próprio Deus, olha que interessante, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. À medida que vocês persistem em rejeitar o conhecimento de Deus, desprezar o conhecimento verdadeiro de Deus, Deus os entrega a um estado mental reprovável, para que se percam na sua loucura. Ele havia dado o exemplo no versículo 24 e 25 e 26, do homossexualismo. Os homens fazem isso, eles desprezam o conhecimento de Deus por uma questão simples. Observe o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Por que nós temos desprezado o conhecimento verdadeiro de Deus? Porque o conhecimento verdadeiro de Deus se levanta contra os desejos do nosso coração. Eu não quero conhecer Deus como Ele é, porque isso vai contra o que o meu coração quer. Então eu quero tentar amenizar, criar uma forma desse Deus me aceitar do jeito que eu sou. E entenda, essa primeira parte ela não tem problema, porque Deus de fato nos recebe do jeito que somos, para nos transformar à imagem do seu Filho. O problema é que essa outra parte nós não queremos, porque isso então vai ofender os nossos desejos, as nossas vontades. Ele me recebe para me transformar, Ele não me recebe para que eu continue como eu sou. E então eu tento criar uma forma dele me aceitar, sem que Ele precise me exigir mudanças. Olha o que está acontecendo com o movimento homossexual. A palavra de Deus é clara, quando diz que efeminados e sodomitas não herdarão o reino de Deus. Mas eles estão tentando criar alguma forma de Deus os receber. E então hoje nós temos igrejas evangélicas
inclusivas. É uma forma desse Deus me aceitar do jeito que eu sou, com os meus desejos. E então eu desprezo o conhecimento do verdadeiro Deus e crio uma imagem de Deus, a minha imagem ou a imagem de alguma outra loucura, animal, seja o que for, para que os meus desejos sejam contemplados na presença de Deus. E após dar o exemplo do homossexualismo, Paulo volta então ao versículo 28 com a crítica, dizendo: vocês desprezaram o conhecimento de Deus e por isso Deus entregou vocês a uma disposição mental reprovável. Vocês não me querem? Não querem conhecer a verdade? Não querem conhecer o Deus verdadeiro que os ama? Então eu os entrego aos seus desejos. E observe que então no versículo 29 ele diz que esses homens agora se tornaram cheios de toda injustiça. Eles se tornaram maliciosos, avarentos e maldosos. Homens possuídos de inveja, de homicídio, ou seja, desejo assassino, de contendas, de dolo, malignidade. São homens difamadores, caluniadores, e observe agora que odeiam a Deus. O tradutor aqui, claro que eu não entendo os tradutores. Literalmente em grego não é aborrecidos de Deus. Literalmente em grego é com ódio de Deus. Os homens, por natureza, não amam a Deus. Eles odeiam a Deus. Mas eles não conseguem se desvencilhar dessa ideia. Então eles criam um falso conhecimento de Deus para serem aceitos. Eles criam rituais para serem aceitos. Essa era uma crise de Lutero. Você pode pecar a semana toda. E na sexta-feira você vai lá diante do padre e se confessa, o padre dá a penitência, e você está perdoado, e no domingo você participa da Eucaristia. Você está entendendo? Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tem que ter algum jeitinho para Deus me aceitar como eu sou. E então a Igreja Católica criou o ritual da penitência e da confissão ao padre. Lutero viu que isso não funcionava, ele continuava o homem perturbado por causa dos seus pecados. Na Igreja Católica a coisa ficou um pouco pior com o crescimento da festa de carnaval na Europa, que é diferente do nosso carnaval, entenda, mas a ideia é a mesma. E a igreja não querendo perder, principalmente os homens ricos da cultura ocidental, dos seus países, criou lá a quarta-feira da quaresma, quarta de cinzas, perdão. O que significava, tudo bem, vocês podem ir lá, curtam a vida, afinal de contas é difícil mesmo fazer tudo o que Deus quer, é difícil mesmo manter esse padrão de santidade que Deus quer, então vão lá, curtam, coloquem, e eles usavam as máscaras no carnaval europeu, exatamente para não serem reconhecidos, e faziam todo tipo de prostituição, e então na quarta-feira de cinzas, Deus vai aceitar vocês, nós vamos colocar aqui o sinal da cruz com as cinzas, vocês vão fazer umas rezas e umas penitências, e Deus vai aceitar. Você está entendendo qual é o problema? E Paulo estava dizendo, não é assim. Quando você decide se colocar contra Deus, Deus entrega você a uma disposição mental que te leva a odiar Deus. E ele completa isso dizendo que esses homens se tornaram insolentes, são homens soberbos, presunçosos, ele diz, inventores de males. Eles usam a criatividade para o mal. Eles são desobedientes aos pais. Eles são insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Mas eles querem ser aceitos por Deus de alguma forma. A Igreja Católica ofereceu um caminho que não passava pelo conhecimento do Deus verdadeiro, soberano, Senhor da história, que requer os homens em santidade. Ela ofereceu um caminho fácil.
E Paulo termina essa acusação dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esses homens sabem que o seu comportamento ofende a Deus. Eles sabem que não são aceitos diante de Deus, mas fazem mesmo assim. E não somente fazem assim, Paulo diz, eles aprovam os outros que agem dessa maneira, para inverter o conhecimento de Deus e fazer parecer como que se aqueles que pregam a verdade fossem os loucos da história. Quando nós ensinamos a verdade, nós é que somos os loucos. Quando nós insistimos na verdade, nós somos fanáticos religiosos. E nós ouvimos isso de uma forma lamentável dentro da própria igreja. Eu lembro quando eu tive que me deparar com isso e eu precisei realmente processar isso na minha cabeça, foi quando eu estava no seminário. Meus professores da área bíblica eram professores liberais. Eles acreditavam que a Bíblia não era a palavra de Deus, que a Bíblia tinha erros e contradições. Entendo isso em seminário presbiteriano, irmãos. Eu estudei 5 anos de tempo integral no seminário presbiteriano. Meus professores de análise bíblica eram liberais. Eu disse e digo aos meus alunos na faculdade que isso foi uma grande bênção de Deus para mim, porque me obrigou a estudar muito para debater com eles em sala de aula. Eu já contei a vocês que um dos meus professores, uma vez, foi defender que a tradução de João 1:1 estava errada e que as testemunhas de Jeová é que estavam certas. Ao traduzirem que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus e não Deus. E não prestou. Eu sentava bem na frente, quando ele terminou de fazer a suposta análise do texto grego, eu pedi a palavra e mostrei para ele que ele estava errado, que a sintaxe grega não se interpretava daquela maneira. E aí eu comecei a mostrar algumas situações de sintaxe grega dentro do texto de João, em que mostravam que ele estava errado, e ele se irritou comigo, e ele deu uma pancada na mesa dele, e gritou comigo, dizendo: "Ô, rapaz, eu estou cansado dessa sua teologiazinha de escola dominical." Entendem? Nessa época eu tinha uns 19 anos, eu era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. Brincadeira, eu nunca amei Beatles e Rolling Stones, mas eu tinha um espírito também muito revoltado, e quando ele gritou comigo e falou isso, eu peguei, dei uma pancada na mesa da minha cadeira, e disse para ele, e apontei o dedo na cara dele, e disse: "Rapaz, eu estou cansado dessa sua teologia do inferno." E ele levantou para vir bater em mim, eu levantei para dar na cara dele. Foi feio, irmão, não é coisa de crente não. Isso ainda mais no seminário, né? Um pastor e um futuro pastor, um querendo dar na cara do outro. E, de fato, a gente só não foi para vias de fatos porque os meus colegas perceberam de imediato que o negócio ia sair para o braço e me seguraram, e um segurou ele de lá, e eu de cá, e ele de lá. Bom, eu sei que isso me custou um apelido. Eu era o fundamentalista xiita messiânico pentecostal. Entenda, eu não estou dizendo a você que eu estava certo de ter agido daquela maneira, mas eu estava defendendo a verdade de uma mentira ensinada por um professor, e eu não ouvi nenhum elogio pela defesa da verdade. Eu recebi um bullying. A partir de então eu era o fundamentalista xiita, messiânico pentecostal. Nós ouvimos isso na igreja. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Bom, há muitos detalhes disso que Paulo está falando. Mas tinha o outro grupo, os judeus. Observe que no capítulo 2, versículo 17, ele se volta para esse judeu, porque eu fico imaginando, quando eu estou lendo Romanos dentro desse conflito, eu sempre fico imaginando lá a plateia. Paulo se volta para os gentios, fala tudo isso,
E dá para você imaginar a plateia de judeus cristãos do outro lado dizendo, fala Deus, dá na cara deles mesmo, toma, vê se aprende. E aí de repente Paulo se volta para os outros, que estavam lá satisfeitos, porque Paulo estava desconstruindo a falsa religiosidade de aproximação de Deus daqueles gentios. E ele olha para esse judeu agora e diz, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos. Entende isso? A plateia, rapaz, esses caras agora ouviram Paulo, será que agora entenderam que é a gente aqui, judeu, que sabe a verdade? Nós é que guiamos? Você que acha que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele agora se volta para os religiosos que achavam que não, nós é que estamos certos na nossa aproximação de Deus. Nós temos o conhecimento que esses ignorantes não têm. Nós somos mestres da verdade. E Paulo diz, ok, vocês conhecem. Mas é interessante que aqueles que não conhecem a Cristo olham para a vida de vocês e blasfemam o nome de Cristo por causa de vocês. E por quê? Versículo 25, porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Você está tão seguro da sua verdade, que você jogou toda a sua confiança de aproximação em Deus na tua verdade, no teu conhecimento. E o que aconteceu? Você não percebeu que você é transgressor dessa lei que você ensina. E aí ele começa a olhar para esse judeu e mostrar que esse judeu também tinha problema na maneira de se aproximar. Por mais que ele conhecesse corretamente o rito, por mais que ele conhecesse corretamente a lei, o seu coração continuava dominado pelo pecado tanto quanto o dos gentios. Então, no versículo 9, ele conclui o problema desses homens, dizendo que se conclui. Temos nós, aqui é o judeu, qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quem pode se aproximar de Deus? Quem pode ser aceito por Deus? Nem eu, nem você, nem ninguém. Por quê? Porque não há justiça em nós. Não é possível ter um tempo para mostrar o problema do judeu aqui. Nosso tempo está indo embora, mas você pode ler depois. Ele estava mostrando que o judeu também não tem justiça nenhuma. Porque no final das contas a religiosidade dele está certa, mas ela é hipócrita. Ele está tentando comprar Deus com o conhecimento que tem. Ele está tentando comprar a aceitação de Deus pela forma certinha que ele pratica o culto, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e eles são apenas hipócritas. Então nem aquele que não tem, aquele que desprezou o conhecimento de Deus, e mesmo aquele que tem o conhecimento de Deus, não são aceitos diante de Deus por causa dessas coisas. Não é isso que nos torna aceitos, porque nós não somos justos. É por isso que o versículo 17 do capítulo 1 é uma ironia. O justo, não existe justo. O que Paulo acabou de mostrar é que não existe justo.
viverá pela fé. É porque não tem justo. É uma ironia paulina. Nem eu, nem você somos justos. Tudo que opera na nossa vida desagrada a Deus. E então, no capítulo 3, versículo 21, ele coloca a resposta do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da capacidade de refletir a imagem de Deus. A glória de Deus é essa capacidade de refleti-lo. Eu e você fomos criados para a glória dele. Eu e você fomos criados para viver no mundo para a glória de Deus. E o pecado roubou, ele deformou essa capacidade em nós. E nós não refletimos a imagem de Deus. Nós refletimos uma imagem destruída da imagem de Deus. Uma imagem deformada que ofende a Deus. Então nós estamos destituídos dessa glória. E eu não tenho como me aproximar de Deus. Porque à medida que eu me aproximo, a única coisa que pode se revelar para Deus é a imagem deformada dele em mim. Então ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é o justo que Deus aceita. Ele, Jesus, é aquele a quem o Pai ama. Entenda. Deus ama o Filho. João 3, eu quero que você leia isso. João 3. Versículo 35 diz: o Pai ama ao Filho. Filho aqui, letra maiúscula. O Pai ama Jesus Cristo. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Deus olha para os homens, Deus não olha com amor para os homens. Deus olha com o ódio da sua justiça. É por isso que Deus, ao olhar para os homens, os mandará para o inferno. Deus ama o Filho Jesus. Porque o Filho Jesus é justo, porque o Filho Jesus revelou a imagem perfeita do Pai, porque o Filho Jesus obedeceu plenamente ao Pai, porque o Filho Jesus tomou a cruz em obediência ao Pai. Ele ama o Filho. E a única maneira dele me aceitar na sua presença é se eu crer no seu Filho. Deus tem que ver o Filho dele em você, para que você seja aceito. E se o Pai não ver o Filho dele em você, a ira dele está contra você. Você pode vir à igreja
orar, jejuar, dar seu dízimo, pode viver dentro da igreja, como as beatas católicas, tem um monte de crente beato nas igrejas reformadas. Você pode fazer tudo isso. Mas se o pai não ver o filho dele em você, você está condenado. Porque nós somos amados por Deus mediante o Filho. Eu não sou amado por Deus diretamente. Eu sou amado por mediação. E é isso que Paulo está dizendo no final do capítulo 3. É somente por causa do Filho, nele está a glória de Deus. Foi nele, Jesus, versículo 25, que Deus propôs a propiciação. O que é a propiciação? A troca. O que vocês merecem de mim? A minha ira. O que vocês merecem de mim? A minha condenação. Eu os odeio porque vocês deformaram a minha imagem. Mas se meu filho tomar a vergonha de vocês no lugar de vocês, sobre vocês também será imputada a justiça dele. E então Cristo foi à cruz e tomou a nossa vergonha. Paul Tripp tem um livro muito interessante chamado Em Busca de Algo Maior. Um livro muito profundo. Para mim, o melhor livro de Paul Tripp é esse. E num determinado momento ele diz uma coisa muito impactante. Ele diz: você sabe o que estava acontecendo na cruz? De um lado, Jesus estava recebendo toda a ira de Deus Pai contra mim, contra você. Ele estava recebendo toda a ira de Deus contra a humanidade. Mas do outro lado, ele também estava recebendo toda a ira e ódio dos homens contra Deus. Porque antes dele ser levantado à cruz, os homens o humilharam. Os homens o desprezaram. Os homens o esbofetearam, chicotearam, cuspiram nele e o crucificaram. Por quê? Aquilo era apenas a manifestação do ódio dos homens contra Deus. E no corpo dilacerado de Jesus foi recebido a ira de Deus contra os homens e a ira dos homens contra Deus, para que no corpo dele se fizesse aquilo que Paulo disse no capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. No corpo dilacerado do Senhor, a paz foi estabelecida. A justiça era dele. O justo era ele. É por isso que o justo vive pela fé, porque ele não é justo em si mesmo. O justo tem uma justiça que lhe foi imputada. Eu não sou justo. Mas aquele que morreu no meu lugar era justo. E ele pagou a minha dívida. E se eu criei, se eu o recebi como meu Salvador, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A paz. Deus agora pode me receber mediante a fé que me traz a justiça de Jesus. Foi ali que Lutero entendeu que não era uma questão de meritocracia espiritual. Era uma questão de fé. Cristo já havia feito tudo. Toda a dívida já estava paga. E Cristo nos ofereceu o perdão, para que houvesse paz entre nós e Deus, para que eu fosse aceito.
Eu cresci num lar presbiteriano de formação puritana. E até os meus 11 anos de idade, o meu grande sonho era ser um líder de gangue. Eu amava a violência. Não havia um único dia que eu não brigasse na rua. Eu cheguei a ter uma ganguezinha na escola na 3ª série. Eu lembro que um dia chegou um japonês na minha escola. E ele era muito fechado e aquilo me irritava. E no intervalo, no recreio, eu fui provocá-lo. E ele não reagiu. E então eu decidi partir para cima dele para bater nele. E quando eu parti para cima, esse japonês apenas deu uma virada de corpo e me jogou no ar. Me jogou no chão, aprumou o soco. Olhou para mim e disse, você vai parar? E eu olhei para ele e disse, cara, você é bom, eu quero você na minha gangue. E eu convenci aquele cara a ser da minha gangue. Ele se tornou o meu guarda-costas na escola. Entenda, eu era um homem muito mau na minha... Eu posso dizer que eu ainda sou um homem mau, mas perto da minha infância eu era cruel. Eu literalmente não matei um colega meu, porque meu irmão, pastor Alex, na hora que eu estava matando a pessoa, o Alex me deu uma pancada na cabeça, ele viu que eu tinha perdido o controle, e a pancada foi forte, eu tive que soltar o cara. De uma forma surpreendente, eu tive que pregar pela primeira vez na minha vida com 9 anos de idade por causa de um problema na escola dominical. E eu lembro que eu conversei com meu pai, eu queria saber como é que era esse negócio de pregar, e meu pai disse, você precisa pregar, começa falando por um texto que realmente fale ao seu coração. E mesmo sendo uma criança muito cruel e má, havia um texto que sempre me incomodava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não entendia como Deus poderia me amar daquela maneira e me aceitar, uma pessoa tão cruel como eu era. Aos 11 anos, em um retiro de carnaval, eu ouvi uma pregação sobre o filho pródigo. Naquela pregação eu entendi a crueldade do meu coração. Eu entendi a oferta de Deus em Jesus para que eu fosse aceito. Naquele dia eu entendi que eu podia ser aceito pelo que Cristo tinha feito por mim. Não era mérito meu. Por mim mesmo eu continuaria um homem cruel e perverso. Mas Cristo tinha morrido para libertar esse homem cruel e perverso. Aos 11 anos de idade eu entendi o que foi tão caro para a reforma entender e nos ensinar. Que a nossa justificação diante de Deus é pela fé em Cristo. Ele é justo. Aos 11 anos de idade eu entreguei minha vida a Cristo. E desde então, eu tenho buscado ser moldado à imagem dele. Mas me surpreende tantas vezes quanto eu já pequei. E de forma tão vergonhosa. E saber que Deus mesmo assim continua me amando. Porque Ele deu o Filho dEle para que Ele visse o Filho dEle em mim. E me adotasse como filho também. Não sou justo. Mas o meu Salvador é justo. E Ele me amou. Ele amou você. Ele se entregou por você. Para tornar a sua vida aceitável na presença de Deus. Se você não entendeu isso até agora,
Permita compreender isso nessa noite. Não vivemos por nenhuma forma de legalismo. Vivemos pela misericórdia que nos foi ofertada, de sermos recebidos na presença de Deus por causa de Jesus. De termos em nós imputada a justiça que é dele, não nossa. E por isso somos chamados de santos, porque fomos separados para sermos moldados à imagem de Jesus. Feche seus olhos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não precisamos mais lutar contra isso. Não precisamos estar em guerra com Deus. Cristo nos ofertou o perdão que nos trouxe a paz. E isso é suficiente. Senhor, se nessa noite alguém, assim como eu na minha infância, que talvez tenha até crescido dentro da igreja, mas nunca tenha entendido isso, se nessa noite tenha entendido, ajuda a ter o seu coração restaurado a Ti mesmo e ter o coração restaurado à paz. Comunica o perdão de Cristo Jesus e traz a paz ao relacionamento dessa pessoa contigo mesmo. Traz a paz, para que essa paz contigo se reflita na paz que talvez esteja faltando na sua própria vida, nos seus relacionamentos. Ajude a essa pessoa, como tens ajudado a todos que te amam, a desfrutarem da bênção de viverem contigo. Um conhecimento genuíno, porém um conhecimento que transforma a vida, o comportamento, os nossos sentimentos. Um conhecimento que nos faz adorar um Deus que é capaz de amar pessoas como nós. E que não deixará de nos amar em nossas fraquezas. Que nos ajudará a levantar e continuar. Visita-nos. E de forma especial aos que não te conhecem, mas cujos corações anseiam por ti. Em nome de Jesus.